quero me congratular com vocês que fazem o programa Opção para a Vida. Nesses 32 anos, vocês têm sido instrumentos de Deus para transmitir a mensagem de fé, amor e esperança a todos os telespectadores. Parabéns, Reverendo Bosco, por este lindo ministério. Que Deus abençoe a todos. Amém. 32º aniversário do programa Opção para a Vida. E eu espero que você continue conosco nessa oportunidade para receber mais uma vez a palavra ministrada pelo pastor Valberto. Quero lembrar a todos os nossos amigos, internautas, telespectadores, que a festa de aniversário foi além do que nós esperávamos. Foi uma festa bonita, onde nós tivemos a participação da Orquestra Louvores Eternais e também no domingo o Conjunto Coral Saracale, além do quarteto também que esteve louvando a Deus nesse momento de ações de graça. Nós só temos que agradecer a Deus por essa festa onde nós paramos para render ações de graças. E eu farei agora agradecendo a Deus por você, internauta, por você, telespectador, por você, mantenedor, você que tem nos ajudado a manter este programa no ar. Continuamos esperançosos de termos mais 32 anos, embora, como eu já disse, talvez eu nem esteja mais aqui, mas outro haverá de dar continuidade a esse ministério da expansão do Evangelho, da proclamação das boas novas de salvação, e agora, através do YouTube, chegando a alcançar além fronteiras, em outros lugares, em outras paragens, em outros continentes. Então nós vamos orar agora, agradecendo a Deus por esse momento tão importante, histórico para o programa e para todos que fazem o programa Opção para a Vida. Pai, queremos te agradecer por esses 32 anos passados, aonde nós, ó Deus, podemos sentir e receber, ó Deus, esta grande oportunidade das tuas dadivosas mãos para a proclamação do teu Evangelho a milhares e milhares de telespectadores, internautas em várias partes do mundo. Abençoe, portanto, ó Deus, aqueles que têm cooperado, aqueles que têm contribuído para que este programa permaneça no ar. Te peço agora a tua bênção sobre aqueles que, ó Deus, estão conosco e que eles possam abrir os seus corações para receber a tua palavra ministrada através do pastor Valberto. É o que eu te oro e te peço agradecido por todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Antes de você ouvir o pastor Valberto, quero deixá-los o Conjunto Coral Saracale louvando a Deus. Oceanos mede com suas mãos, enumera beira-mar os grãos, poderosos tremem com sua voz. Quem é digno de adoração? O grande eu sou, em seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Deus, outro igual não há.
Senhor espera que nós façamos em resposta a esse chamado de Deus para pertencê-lo como filho. Escatologicamente, que nos permite, à luz das Escrituras, olhar para o futuro, há uma curiosidade no coração dos homens sobre a precisão da volta de Cristo. Quando Jesus vai voltar para levar a sua igreja, Mateus, ao narrar o Evangelho, ele diz que a volta de Cristo não se dará até que o Evangelho seja anunciado a toda criatura, até que todos conheçam a salvação em Cristo Jesus. Por quê? Porque desde a criação, desde a formação do primeiro homem, Deus, em sua eternidade, separou um povo para Ele. Deus separou um povo para Ele. Deus quer um povo para estar pelos séculos dos séculos com Ele. E de todas as gerações, nós não sabemos precisar quantas, desde Adão, mas de todas as gerações, até a vinda de Jesus, o Senhor vai estar separando de cada geração um povo para Ele. E Ele só vai voltar quando esse povo se completar. Quando estiver fechado o número daqueles os quais Deus escolheu para si na eternidade. Mas para morar com Deus eternamente, para viver com Deus, para estar com o Senhor pelos séculos dos séculos, a nossa condição natural de homem não nos permitia. Porque a nossa condição de pecado não nos permite nos aproximar de Deus. E como Deus poderia ter cada um de nós, o seu povo, para estar com Ele pelos séculos dos séculos, se nós estávamos separados de Deus por causa do pecado? Paulo, escrevendo aos Efésios, ele revela como esse problema foi resolvido. E Paulo diz que foi um plano glorioso. Ele diz, bendito. Quando você abre capítulo 1 de Efésios, a partir do versículo 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Que amor! Não caiu a ficha ainda em você? Que amor! De bilhões de pessoas que vivem no planeta hoje, acima de 7 bilhões de pessoas. Deus escolheu você. Deus quis você para viver com Ele para sempre. Você gozar da plena comunhão com Deus, contemplar a face de Deus, ver a glória de Deus pelos séculos dos séculos, você ser livre do tormento eterno, da separação de Deus. Irmãos, Deus nos dê a graça de nós conhecermos cada dia essa eleição em Cristo. Estávamos destinados à morte, ao pecado, por causa do pecado, à separação eterna de Deus. Mas por meio de Cristo,
por causa do seu sacrifício que nos redimiu, que nos justificou, que nos purificou, nos deu a condição de viver com Deus pelos séculos dos séculos. Nós fomos unidos, nós fomos aproximados de Deus por causa da obra do seu Filho na cruz do Calvário. Olha como Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele. Ele traçou um destino prévio para ele mesmo, irmãos. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos. Fomos adotados como filhos de Deus. Adotados como filhos. E essa adoção só se deu por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. E ele se deu, ele quis, ele se deu, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que derramou toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo. Irmãos, nem todos tiveram esse mistério revelado. Muitas pessoas vão nascer, viver e morrer, não descobrindo esse mistério, porque Deus não revelou a todos. Deus nos revelou por meio do seu Espírito. Paulo está mostrando a condição que nós agora estamos, quem nós somos em Cristo. Em Cristo fomos feitos também herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Entendo o que Paulo está dizendo: alcançados por Deus em Cristo, para expressar louvor a Deus. Não estou entendendo? Essa nossa eleição, essa nossa adoção tem um propósito: expressar louvor a Deus, sermos para o louvor da sua glória. Paulo usa uma expressão interessante, dando sequência à sua redação na carta. Ele diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Antes nós vivíamos escravizados pelas paixões, pelos desejos, pelo inimigo das nossas vidas, mas agora o Senhor nos arrancou desse império, o Senhor nos arrancou desse sistema demoníaco, diabólico. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo vai falando de maneira interessante essa nossa condição de vida atual. Nós estamos vivendo nesse mundo, mas nós não fazemos parte desse mundo, porque nós pertencemos agora ao reino de Deus. Mas Paulo deixa muito claro uma coisa: essa nossa condição, nova condição, essa nossa condição de filho de Deus traz a nós responsabilidades. Irmãos, nós somos filhos de Deus. E enquanto filhos de Deus, nós temos que nos portar como filhos de Deus.
A nossa adoção por filho traz em si as suas consequências. A nossa adoção de filho traz sobre nós o peso, a responsabilidade de sermos filhos de Deus. Se nós não entendemos isso, nós não entendemos quem é o nosso Pai. Se nós não entendemos a nossa responsabilidade, nós não entendemos quem é Deus. Se nós achamos que vivemos para nós mesmos, para cumprir os nossos caprichos, nós não entendemos que nós somos filhos de Deus. Porque o Filho de Deus não vive para si, mas para o Pai. Nosso irmão Jesus, ele disse: eu vim fazer a vontade de meu Pai. Eu vim cumprir os mandamentos de meu Pai. Eu não tenho prazer a não ser cumprir a vontade de meu Pai. É por isso que o Pai olha para Jesus e diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Nós, na condição de filhos, não temos dado prazer ao nosso Pai. E a partir do capítulo 4, Paulo começa a exortar os irmãos efésios a viverem como filhos. Paulo nos faz compreender algo interessante. Ele usa figuras, comparações para melhorar o entendimento dos leitores. Paulo vai usar a figura como corpo. Pedro vai usar a figura como edifício, como casa, para mostrar o povo de Deus em seu exercício de adoração a Deus. Certa feita, eu vi uma afirmação de um pastor, muitos anos de ministério, que me preocupou. O pastor disse assim: se não tiver aqui quem me ajude, se você não se envolver na obra, pode ir embora, eu faço tudo só. Nessa ilustração, metáfora de Paulo, enquanto corpo, Paulo quer evidenciar a coletividade, a unidade. Ele despreza a individualidade. Porque quando nós fomos alcançados por Deus em Cristo na cruz do Calvário, nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. Paulo usa essa expressão, unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós estávamos brigados com Deus, separados de Deus por causa do pecado, mas a obra de expiação de Cristo na cruz nos aproximou de Deus, e antes o que estava em conflito, em guerra, agora foi estabelecida a paz, e isso se deu pela ação gloriosa do Espírito Santo. O Espírito nos vivificou, o Espírito nos transportou, o Espírito nos fez ressuscitar com Cristo, e nós fomos aproximados de Deus, unidos a Cristo, e automaticamente unidos a todos os redimidos. Portanto, nós não fazemos nada só. Para mostrar a glória de Deus em nós, se dá no campo dos relacionamentos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele mostra, prova teologicamente, que não existe nenhuma capacitação de Deus ao homem em dom que seja para usufruto pessoal, para si mesmo. Tudo se dá, todos os exercícios, todos os dons, os dons, eles acontecem na ação para com o outro, com exceção do dom de língua.
a ação do dom, da capacitação de Deus para servir se dá para com outro no corpo. Paulo diz aos irmãos Efésios, peço, capítulo 4, versículo 1, parte B, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Peço que vocês vivam de maneira digna. O que é viver de maneira digna? É você fazer jus àquilo que você é. Como um policial dignifica a sua função? Promovendo a segurança. O policial dignifica a sua função, promovendo segurança. Como nós dignificamos a nossa filiação a Deus? Fazendo aquilo que o nosso Pai quer. É esse o pedido de Paulo. Peço que vocês vivam de maneira digna a vocação a que vocês foram chamados. Eu estou pedindo a vocês, nada mais, nada menos, que vocês vivam como filhos de Deus que vocês são. Esse é o apelo de Paulo. Esse é o pedido de Paulo. Viver como filho. Faz uma análise em sua vida. Faz uma retrospectiva em seu viver. Veja se você está vivendo como filho. Paulo aponta atitudes de um filho de Deus. Esse nosso chamado para a filiação, para ser filho, pertencentes a Deus, deve acontecer com toda humildade. Com toda humildade. Essa palavra expressa dependência. Essa palavra expressa abrir mão aquilo que você acha ser para depender. Nós temos que mostrar que nós dependemos do nosso Pai. Totalmente. Peço que vocês sejam dignos da vocação a que vocês receberam com toda humildade, com toda mansidão. Essa palavra mansidão não é aquela pessoa pacata que mal abre a boca, mas é mansidão da ideia, nesse contexto que Paulo escreve, de se render a Deus. É a mesma expressão que o evangelista Mateus usa. Bem-aventurados os mansos. É a mesma expressão. Ideia de sujeição, de render-se a Deus e a sua vontade, como Jesus fez. Ele foi manso, no sentido de haver se rendido ao Pai, de haver se sujeitado à vontade do Pai. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não diga que você é filho de Deus se você despreza a vontade do seu Pai. Que você quer que sua vontade prevaleça a do seu Pai.
sua filiação se dê com humildade, com mansidão, com longanimidade. Você aprendeu com Jesus a ser longânimo. Nosso irmão disse, nosso Senhor, se te obrigarem 1 milha, vai com ele 2. Se te bater a face, volta-lhe a outra. Ele estava expressando paciência, ser longânimo. A nossa filiação aconteça como a de Jesus. Louvamos a Deus porque nós tivemos uma festa além do que nós esperávamos. No sábado, a abertura, e também no domingo, com a participação do Conjunto Coral Saracale, o quarteto e a pregação da Palavra de Deus ministrada pelo pastor Valberto, que ouvimos nessa manhã de quinta-feira. E eu espero que você que está conosco amanhã sintonize novamente o seu televisor. Você que é internauta, não deixe de continuar levando o apoio, dando-nos o apoio, levando esta palavra ao conhecimento de muitos que ainda não conhecem o Evangelho, que não conhecem a pessoa do Senhor Jesus, divulgando, sendo nossos patrocinadores também, mantendo este programa no ar. Portanto, eu conto com as vossas orações, com a vossa contribuição, e que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Amém.